Bem, galera, esse é o terceiro vídeo com relação à miséria nos Estados Unidos da América, né? Tá difícil explicar aqui. Quer dizer, tá difícil não, né? Quem não quer entender, não vai entender. Isso é de praxe, né? Então, reforçando pela milésima vez, né? Uma coisa é eu vir aqui fazer um vídeo falando o que eu acho, né? Eu acho que Estados Unidos da América é isso. Eu acho que a Alemanha é aquilo. Eu acho que, sei lá, o cachorro X, a galinha Y, o papagaio Z, né? Qualquer um tem direito de fazer um vídeo falando o que acha. Apesar de que, obviamente, as pessoas quando falam o que acham não tem valor algum do ponto de vista de conhecimento. E o vídeo que eu fiz foi um vídeo trazendo dados, trazendo reportagens. E essas reportagens são baseadas em dados. Mas eu não confio no jornal que você usou de fonte. Beleza, beleza. Se o número 47 milhões de pessoas abaixo da pobreza nos Estados Unidos da América em 2017 está errado, você me traz o dado certo. Se os dados que eu trouxe no meu vídeo estão errados, você me traz o dado certo. Simples assim. Então as pessoas estão confundindo. Não existe argumentação contra dados. Não existem duas versões de dados. Ou o dado está certo ou ele está errado. Ou é verdade que 47 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, ou é mentira. Mas eu tenho um primo, um papagaio, um periquito que mora nos Estados Unidos da América e eles falaram para mim que lá é o melhor país do mundo e não existe pobreza, não existe mendigo, não existe subemprego, não existe nada. Isso está indo contra os dados que eu trouxe. Então não sei, né, mais o que falar. Por isso que eu sempre falo, as pessoas têm que ter concepções básicas do que é conhecimento, do que é senso comum, do que é senso crítico, do que é dogma, do que é demonstração estatística, do que é demonstração via coleta de dados, etc, etc, etc. Né? Então, esse é o terceiro, provavelmente último vídeo dessa série aqui falando dos Estados Unidos da América. Eu quero pegar alguns comentários aqui. Não vou compartilhar os comentários, porque eu não quero expor o nome das pessoas aqui. Porque eu sempre fico com peso na consciência e acabo privando o vídeo. Então, para não ter isso, eu vou lendo aqui. Então, o primeiro comentário aqui é do governo federal, né, do André Henrique. Quem quiser ver os comentários é no vídeo chamado Quer contestar dados? Não use exemplo do seu primo. É o último vídeo que está postado aí no canal. Quem quiser ver os comentários pode abrir o vídeo e ver diretamente lá. Então, nesse último vídeo eu falei que as pessoas deveriam mandar dados para contestar o que eu havia falado no vídeo, dos 47 milhões de norte-americanos abaixo da linha da pobreza, e o André Henrique, governo federal, me mandou um link aqui. Né? Será que ele mandou um link desmentindo isso? Claro que não. Ele mandou um link cujo título é: só 8,7% dos brasileiros seriam classe média nos Estados Unidos da América. Quer dizer, eu faço um vídeo falando de pessoas abaixo da linha da pobreza, de pessoas que não têm acesso a uma segurança alimentar, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso a um bem-estar social, ao mínimo que o ser humano precisa para viver. E qual que é a refutação que esse neoliberal me manda? Um link cujo título é: só 8,7% dos brasileiros seriam classe média nos Estados Unidos da América. O que isso tem a ver com o meu vídeo? Né, já falei. Se você ficar comparando Estados Unidos da América com o Brasil, única e exclusivamente pelo câmbio, isso é um tipo de comparação estúpida e esdrúxula. Porque americano ganha em dólar e gasta em dólar. O brasileiro ganha em real e gasta em real. Mas o brasileiro paga relativamente ao salário muito mais que o norte-americano. Sim.
E eu sou contra isso, a esquerda, centro-esquerda, é contra. Apesar da direita neoliberaloide não ser. A gente já falou. Faz uma reforma tributária e cobra na renda. Estados Unidos da América, Alemanha, Inglaterra, Canadá, entre outros países, possuem eletroeletrônicos, alimentação e etc. baratinhos, porque lá a tributação é na fonte e lá é de 40% a 50% da renda. Aqui no Brasil o teto é 27%. Então é por isso que lá, se você pegar quanto você ganha e comparar relativamente ao seu poder de compra, você tem um poder de compra maior lá. Por quê? Porque lá a tributação é feita da maneira correta, que é da maneira progressiva. No Brasil é regressivo. Mas, obviamente, você nunca vai ver um neoliberal, um cara de direita, lutando pela reforma tributária. Porque esses caras são dementes, retardados mentais, e quando eles falam de tributação, eles falam que tem que baixar o tributo ou até mesmo acabar com o tributo. E por que que eles falam isso? Porque eles não entendem absolutamente nada de tributos do Brasil. Mais uma vez, eles dão azar porque ao longo da minha vida estudando para concursos públicos, eu estudei tributação para o concurso da Receita Federal durante mais ou menos uns 8 anos. Né? Então, sei muito bem como funciona a tributação e esse pessoal não tem ideia do básico, né? O que é o imposto ou uma tributação progressiva, regressiva, quanto que é o imposto de renda em todos os países. Quer dizer, esse povo é analfabeto, como eu sempre falei aqui. Então, eles querem comparar preços com relação a salário sem entrar na questão principal, que é a tributação. Né? Cadê? Se alguém tiver um vídeo, um só, né? Alguém me acha um vídeo de um neoliberal falando sobre reforma tributária, falando que o tributo no Brasil deve ser cobrado na renda. Um só, você não vai achar, sabe por quê? Porque neoliberal é chupa-rola de mercado, de elite. Ele gosta de mamar rolinha. Então, como ele não quer que a elite, o mercado, seja tributado mais do que já é, ele pede o fim da tributação ou que se baixe na sua totalidade. Sendo que o Brasil é um dos países do G... eu posso estar errado, mas se eu não me engano, do G20, o Brasil é o país que menos paga tributação do G20. 27,5%. E no total dá 32%, se eu não me engano. Fica bem longe dos 50% que os países ricos cobram de seus cidadãos. Ou melhor, 55%, 60% se você somar com as tributações indiretas sobre consumo. Né? E você nunca vai ver um neoliberal lutando por uma reforma tributária onde quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Por quê? Porque são os fracassados, chupa-rola de elite, que acha que um dia vai ser elite e, obviamente, não vai lutar por isso. Né? Então, o meu vídeo é sobre linha de pobreza nos Estados Unidos da América, pessoas passando fome, sem acesso à saúde, sem acesso a uma base social decente. É sobre isso que eu falei no meu vídeo. O neoliberal vem e me manda o quê? Um link cujo título é só 8,7% dos brasileiros seriam classe média dos Estados Unidos da América. Ou seja, nada a ver com o que eu falei no vídeo. Qual que é o intuito de eu falar de Estados Unidos da América? O intuito é mostrar que os Estados Unidos da América não é essa maravilha que esses retardados pensam que é. A Alemanha, que é um país modelo para mim, ele está longe de ser um país perfeito, mas muito longe. Sabe quantas pessoas estão na linha da pobreza na Alemanha, que é o país com mais bem-estar social, com mais distribuição de renda, com mais investimento no social? 16 milhões de pessoas. 16 milhões de pessoas.
Só que a diferença dessas pessoas para os Estados Unidos da América, que é 57 milhões, é que essas 16 milhões de pessoas na Alemanha recebem tudo o que precisam do governo. E essas 57 milhões de pessoas dos Estados Unidos da América morrem de fome, morrem de doença, se ferram na mão do Estado com essa ideologia neoliberal de individualismo, psicopatia que os governantes norte-americanos possuem. Então vamos aos outros comentários aqui. Primeiramente, agradeço todo mundo que comentou aí, obviamente, né? Deixa eu ver aqui qual que era. Eu não vou me delongar muito aqui não, gente. O tal do PCCM 2009, né? Só sabe falar merda no meu canal, escreveu o seguinte. Quem acompanha os vídeos do Merlin pode ficar com a impressão de que a Venezuela e Coreia do Norte são países muito aprazíveis de se viver e que Estados Unidos da América são um lixo, um péssimo lugar para se morar. Estranho, não? Cara, você tem algum problema mental? Que dia que eu falei no meu canal que Venezuela e Coreia do Norte são aprazíveis ou locais bons de morar? Eu sempre falei no meu canal que eu não falo de Venezuela e Coreia do Norte porque eu não conheço esses países. Eu não falo do que eu não conheço. Eu não sou doente mental como vocês, que gostam de falar do que não sabem. Então não sei de onde você tirou que em algum momento eu fiz vídeos que dessem a impressão de que Coreia do Norte e Venezuela eram excelentes locais para se morar. Com relação aos Estados Unidos da América, sua anta, sua mula, seu quadrúpede, eu não estou falando o que eu acho dos Estados Unidos da América, não, seu neoliberal retardado, filho de uma égua. Eu estou falando o que é seu débil mental. Eu estou falando da linha de miséria de órgãos internacionais. Estou falando de dados internacionais que retratam como é os Estados Unidos da América. Quantas pessoas existem abaixo da linha da pobreza, quantas crianças passam fome, quantos velhos passam fome, quantos americanos não têm moradia e moram em uma barraca de camping no meio do mato, quantos não têm acesso à saúde, etc, etc, etc. Isso são dados, filho de uma égua. Eu não estou falando aqui o que eu acho de Estados Unidos da América ou querendo dar uma impressão que Estados Unidos da América é um lixo, não. Eu estou retratando os dados dos Estados Unidos da América. E esses dados mostram que esse país é um lixo. Escreve aí no Google agora. Estados Unidos é o país mais desigual dos países ricos. Estados Unidos dos países ricos é o que mais possui miséria, é o que mais possui pobreza, etc, etc, etc. Então, seu débil mental, eu não estou dando a entender ou deixando transparecer nada sobre os Estados Unidos da América. Eu estou trazendo dados. É isso que vocês não entendem. Vocês são retardados, são doentes, são cegados pela ideologia de vocês, são alienados. Não estou falando do que eu acho, filho de uma égua. Você é burro, cara. Eu vou ter que trazer mais quantos links aqui para você parar de falar merda. Se você acha que um país onde 47 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza, um país onde 20 milhões e agora vai para 40 milhões de pessoas que não têm acesso a plano de saúde, ou seja, não tem como se tratar em caso de uma doença. Um país onde 12 milhões de crianças passam fome. Um país onde 1,6 milhão de idosos passa fome. É um país bom para se viver? É um exemplo de neoliberalismo, de mercado livre ou do cu da sua mãe? Isso é um problema seu, cara. Você é retardado. Muda pra lá. Vai pra lá. Vai lá. E dois inscritos me mandaram dois links aqui.
Um foi o Gamer Pragmático. Ele mandou um link onde um retardado fala dos Estados Unidos da América, né? Ele responde a pergunta se os brasileiros trabalham em subemprego nos Estados Unidos da América, querendo falar que não, que isso é mentira, não sei o quê. Mas, obviamente, esse cara é um demagogo, um filho de uma égua, um retardado, que mais uma vez está pegando um... Não, obviamente, eu não estou falando do inscrito que me mandou o link. Estou falando do imbecil que fez o vídeo ao qual esse link remetia. Não é mais do que um débil mental, filho de uma puta, que está pegando exemplos anedóticos para querer invalidar os Estados Unidos da América como um excelente lugar para você ter emprego e uma boa condição de vida, uma boa condição social. Quer saber se nos Estados Unidos da América existe ou não subemprego? Pesquisa aí. Walmart, McDonald's, Burger King, subemprego Estados Unidos da América. Escreve aí. Estados Unidos da América gasta 60 bilhões de dólares ao ano para dar assistência a americanos em subemprego, né? Ou seja, o cara trabalha 12 horas por dia no Walmart, por exemplo, e ainda tem que ganhar uma complementação do Estado, porque senão ele passa fome no final do mês. 12 horas por dia, não estou falando de 6 ou 8 não. 12 horas por dia trabalhando no Walmart. E é o que esses filas das putas querem trazer para cá. A gente trabalhar igual cavalo até morrer e não ter dinheiro no final do mês para pagar as suas contas. Então, gamer pragmático e todos que estão me assistindo, quem duvidar que exista subemprego nos Estados Unidos da América e que as pessoas que trabalham nesse subemprego precisam ganhar dinheiro do governo, prestem atenção. Não estou falando de pessoas desempregadas, não. Não estou falando de pessoas desempregadas que ganham bolsa do governo, não. Estou falando de pessoas empregadas que trabalham de 10 a 12 horas por dia, obviamente 8 horas da jornada normal mais as horas extras, e chega no final do mês, precisa de um auxílio do Estado, porque senão eles passam fome. É isso que eu estou falando. E quem duvida, pesquisa aí no Google e vai ler. E querem trazer essa merda aqui pro Brasil. E são contra assistencialismo. Ou seja, esses caras desmontam, querem pelo menos, né, e estão fazendo aqui no Brasil, como é nos Estados Unidos da América, desmontar toda uma proteção ao trabalhador. O trabalhador vai começar a ganhar uma mixaria terceirizada em subemprego. Esse trabalhador, ao final do mês, trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, não vai conseguir honrar as contas básicas da sua casa, vai precisar de um auxílio do governo, e esse mesmo filho de uma puta neoliberal que mandou cortar os encargos trabalhistas, porque esses encargos oneravam muitas empresas, vão ficar contra o Estado dar esse auxílio ao trabalhador. Ou seja, é o que eu sempre falo no meu canal. Neoliberal, a direita, quer que você, cidadão, quer que a sociedade como um todo, vai para o meio do inferno. O importante para eles é chupar a rolinha, fazer uma gorgotinha na rola do mercado, na piroca da elite. É para isso que servem esses bostas, filhos de umas éguas. Assistam mais uma vez o documentário Cico, né, o nosso grande parceiro aí, Diego Gonzalez, colocou esse documentário no canal dele. É só você escrever, quem não conhece o canal, é só escrever aí na busca Diego Gonzalez e vocês acham o canal dele. E assistam também um documentário também do Michael Moore, chamado Capitalismo, uma história de amor. E assista também, tudo isso está no YouTube dublado.
E assista também Gigantes da Indústria. É uma playlist com 6 episódios, se eu não me engano. Assistam. E parem de ir na conversa de neoliberal. Esse povo é doente, é retardado, é filho de uma puta, é mau caráter, é psicopata. Certo? O outro que me mandou um link aqui foi o Almir Bispo, né? Desde já agradeço ao Almir Bispo e também agradeço ao Gamer Pragmático, né? Sempre que quiserem me mandar link, fiquem à vontade. E ele me manda um link pedindo que eu fizesse um vídeo falando sobre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Mas, Almir, primeiro, eu não entendo inglês, o vídeo estava em inglês. Segundo, eu nunca estudei sobre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então, mesmo que o vídeo, que eu entendesse inglês ou que eu colocasse uma legenda no vídeo, não adiantaria nada, porque eu nunca estudei nada sobre as Coreias. E eu tenho uma política de não falar do que eu não estudei. Então, fica para a próxima aí. Não sei se vou estudar isso, eu ainda tenho que estudar o Chile, né? Tem muitos países para eu estudar, muita coisa para trazer, mas como eu disse, eu estou focado na minha jornada de escritor, né? Uma jornada árdua aí, cada passo doloroso, muito aprendizado, muito estudo, etc, etc, etc. Então, o meu foco está muito diferente, né? Então, paciência aí. Assim que der, eu estudo sim sobre as Coreias. Alguém que tiver, muitos amigos que eu tenho aí, alguém que tem conhecimento ou disponibilidade pode estudar sobre isso e trazer um vídeo, eu divulgo aqui. Assim como eu tenho que estudar sobre a China, sobre a Rússia, enfim. Mas, infelizmente, não há tempo hábil para tudo. Então, Almir Bispo, eu vou ficar te devendo, porque eu nunca estudei nada sobre as Coreias e não vou falar de algo que eu não sei. Ok? Mas agradeço ao link aí, né? Sempre mandem os links. E é isso, né? Então, espero ter ficado claro. Espero ter ficado claro. Não é possível que a direita é tão burra assim. Uma coisa é você discordar de mim no que eu falo. Outra coisa, seu retardado, seu demente, seu problemático mental, é você querer discordar de dado. Quer discordar de dado? Beleza. Fala, olha, esses 47 milhões aí abaixo da linha da pobreza, esse dado está errado. O dado certo é esse aqui. E coloca o link. Não é vir falar de porra de classe média, não. O que eu quero saber de classe média? Se o brasileiro seria classe média ou deixaria de ser nos Estados Unidos da América? Conteste os dados. Me traga dados aí que mostrem que eu estou mentindo, que não são 12 milhões de crianças que passam fome nos Estados Unidos da América. Que são 47 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Que são 20 milhões e quando o Obamacare for cortado, serão 40 milhões de norte-americanos sem acesso à saúde. Que são 1,6 milhão de idosos, ou seja, pessoas com mais de 65 anos passando fome. Dados que mostrem que não existe subemprego nos Estados Unidos da América. Que o governo não precisa auxiliar esses trabalhadores. Sabe quanto que o governo gasta por ano com trabalhadores de subemprego nos Estados Unidos da América? Sabe quanto? Pasmem. 300 bilhões de dólares. Vou repetir aqui. 300 bilhões de dólares. Somando todos os programas deles, que é o SNAP, auxílio-desemprego, assistência médica de urgência e emergência, que a pessoa não possa pagar, e outras coisas aí. 300 bilhões de dólares. Então, nem Estados Unidos, que é um país de retardados mentais, de neoliberais no governo, você vê um país que deixa a sua população totalmente ao Deus dará. Nem lá você vê isso. É o país mais lixo do G20 e mesmo sendo um lixo, ainda gasta 300 bilhões de dólares com a população. Mas esses lixos querem que aqui no Brasil não seja gasto R$1 com a população. Querem trazer tudo que há de merda dos Estados Unidos da América para cá. Acabar com lei trabalhista, acabar com previdência, acabar com saúde, acabar com tudo.
Como que se nos Estados Unidos da América, onde algumas dessas coisas realmente não existem, fosse algo bom. Não é. Não é. Então é isso, galera. Abraço a todos aí. Espero não ter que fazer mais vídeos, porque tá difícil. A burrice é num grau, né, elevadíssimo. Tá complicado. Abração a todos e até a próxima. Valeu.